Bom, eu queria, presidente, antes de comentar o projeto da vereadora Sonaira, agradecer, na verdade, os votos ao meu projeto sobre igualdade e sobre promoção de igualdade racial em ambiente escolar. Gostaria de agradecer todos os votos favoráveis, todos os vereadores que entenderam a importância de discutir racismo, esse problema no ambiente escolar. Eu queria lembrar, presidente, eu queria lamentar o que acabou de acontecer aqui nessa casa. Um projeto que absolutamente não havia polêmica, um projeto que foi conversado com os vereadores, um projeto em que, em momento nenhum gabinete de nenhum vereador veio me procurar para falar que tinha algum problema. Este projeto sofreu uma ameaça de obstrução por parte de uma vereadora. Nós, da bancada do PSOL, quando temos algo contrário a um projeto, nós avisamos, presidente. Nós procuramos o vereador proponente e nós dizemos, temos um problema nesse ponto, naquele ponto. O que acabou de acontecer aqui foi um problema grave de método, já falei sobre isso com o vereador Fábio Riva, e, infelizmente, vai reorientar a ação da bancada do PSOL, porque ficou aqui mostrado, ficou comprovado que é possível fazer obstrução sem que se avise esse vereador de problemas com esse projeto. Eu confesso, presidente, que eu jamais imaginaria que o projeto sobre promoção da igualdade racial em escolas geraria algum tipo de polêmica, não nessa casa, não nesse governo, não nessa prefeitura. Nós discordamos em muita coisa, presidente, em muita coisa. Aqui, a bancada do PSOL, do PT, em relação à prefeitura, a gente discorda de muitos pontos, mas o ponto do racismo foi um compromisso assumido por todos nós. Essa casa é uma casa, inclusive, comandada por um presidente da Câmara negro. Eu me lembro, presidente, eu queria trazer isso em especial para a base do governo, que eu me lembro perfeitamente do primeiro dia em que eu pisei nesta casa e nesta sala. Foi no dia em que a gente assumiu o nosso posto e, na época, o falecido prefeito Bruno Covas esteve aqui nesse púlpito falando. E o prefeito Bruno Covas, que é alguém que eu não votei, não fiz campanha na época, ele fez uma fala em que ele destacou a questão do racismo. Em que ele falou que a Prefeitura de São Paulo, que a pessoa dele e que essa legislatura tinha assumido um compromisso de combate à desigualdade racial. Lembrando que desigualdade racial é fato, é concreto, não é uma ideia. Desigualdade racial é quando a gente vê que nas ruas a maioria das crianças sem casa, sem mãe, são crianças pretas. É quando a gente vê que a maioria das famílias que passam fome nessa cidade são famílias negras. Isso não fui eu, não foi a vereadora Sonaira, não foi ninguém que inventou. Nós somos vítimas desse sistema. O que nós estamos procurando aqui é uma tentativa de acabar com o ciclo de violência racial que existe no nosso país, na nossa cidade. Isso não se trata de segregar, é óbvio. Isso trata de procurar inclusão, de procurar integração. Então, para mim, é surpreendente que nesta casa um projeto de combate à desigualdade racial seja usada como peça para trucar, para tentar aprovar um projeto que está carecendo de votos, que é o caso do projeto da vereadora Sonaira, que está carecendo de votos. Então, o meu projeto foi usado para que a vereadora Sonaira conseguisse passar o seu projeto. Foi ameaçado para que ela conseguisse ter chance de aprovar o seu projeto. Isso é lamentável e, para mim, mais uma vez, surpreende o fato que tenha sido usado num projeto antirracista. Esse tipo de coisa não se faz. A gente vai atrás dos votos, a gente busca, como eu fiz, como todos nós fazemos. Ameaçar projetos de outro vereador, ainda mais um tema importante, que essa casa inteira é comprometida, que todos os vereadores foram comprometidos, que a primeira fala do prefeito eleito Bruno Covas chegou aqui nesse púlpito e falou que tinha um compromisso. Ameaçar esse tipo de projeto é grave, é lamentável. E eu queria mais uma vez agradecer os votos. Agora, eu queria falar um pouco sobre o projeto da vereadora Sonaira. Esse projeto foi apresentado já há muito tempo, já tive a oportunidade de conversar com a vereadora desde o ano passado sobre esse projeto, sobre o conteúdo dele, e já apresentamos, nós da bancada do PSOL, todos os problemas envolvendo esse projeto e dialogamos com muita tranquilidade e procuramos fazer... Um minutinho, presidente. Só para terminar o raciocínio, um minutinho mesmo. Sobre esse projeto, tentamos buscar formas de como que a gente poderia entrar em acordo em relação a esse projeto. Expliquei para ela que é o seguinte, quando a gente fala de abuso sexual infantil, a gente fala de uma coisa muito séria. O abuso sexual infantil acontece em todo tipo de ambiente, acontece, infelizmente, dentro de casa, na grande maioria das vezes. E a gente combater o abuso sexual infantil, a gente não pode fazer isso de uma forma errática, de uma forma sem planejamento. Esse PL coloca que professores, presidente, que falarem coisas pornográficas ou sexuais poderão ser punidos. Eu tentei dialogar o seguinte, inclusive, na época com a vereadora. Por que você não coloca a sua parte pornográfica e tira a parte sexual? Porque é isso. Porque quando você coloca o termo sexual aqui, o que você pode fazer? Você pode criminalizar um professor que, por exemplo, ensinar sobre métodos contraceptivos.
Você pode criminalizar um professor que ensine sobre a anatomia do corpo humano. Você pode criminalizar um professor que ensine uma criança como se defender dos abusos. O que esse projeto propõe é que se peça para os pais, antes, uma autorização prévia para se falar desse tema de sexualidade nas escolas. Isso não tem cabimento. Isso é contra o ECA. Coloca aqui no seu primeiro artigo que a educação é dever da família. Isso é algo que... Eu vou lembrar para vocês o ECA. O ECA fala que a educação é dever da família, do Estado e da sociedade. Não coloca uma hierarquia entre esses entes. Não é dever mais do Estado, mais da família, mais da sociedade. É dever do ambiente que rodeia essa criança. E na medida em que coloca que é dever apenas da família, você pode tirar a criança do direito de receber educação do Estado e da sociedade. Eu sou psicóloga, meus colegas vereadores. Eu também comentei isso com a vereadora proponente do projeto. E, infelizmente, quando eu trabalhava no Sistema Único de Saúde, atendi criança abusada. Atendi abusador. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A grande maioria dos abusos acontecem dentro de casa. São vizinhos, são pais, são avós, são padrastos. E sabe onde muitas vezes a criança aprende que ela está sofrendo um abuso? É na escola. É depois de uma aula de educação sexual, em que fala, olha, essa parte do seu corpo só você pode tocar. Essa parte do seu corpo é uma parte íntima. Essa parte do seu corpo é uma parte que tem a ver com a sua intimidade. Se você tenta proibir a escola de falar sobre isso, colocar uma mordaça no professor que falar sobre isso, você não só não está ajudando essa criança, como você pode atrapalhar. Como você pode impedir com que ela tenha um acesso, presidente, a conseguir se proteger de um abuso. Desculpa, presidente, era só para concluir o raciocínio, te passo a palavra. Vereadora, que Vossa Excelência disse que na menção do projeto de igualdade racial, fez menção que não acreditava nessa casa ainda... Na vereadora, presidente. Vossa Excelência mencionou a nossa casa e o Executivo. Eu quero lembrar que a casa aprovou o seu projeto de 36 votos, o projeto de Vossa Excelência teve 35. Então, não há algo que se contestar com relação a isso. Sim. Porque, assim, então, não dá para dizer que a Câmara teve aquela posição com relação ao projeto de Vossa Excelência. Se o projeto de 36, Vossa Excelência teve a aprovação de 35, eu quero considerar que a Câmara foi absolutamente favorável no espectro da Câmara Municipal, que Vossa Excelência fez menção ao Executivo, quando comentou, eu não entendi essa parte que Vossa Excelência tocou ao Executivo, que é um projeto delicado, quando trata da igualdade, quando se supostamente diz que alguém está contrário ou fica implícito o contrário, o que não é verdade. A posição da Câmara dos Vereadores em primeira votação, me parece que a Câmara Municipal, nesse aspecto, eu estou aqui com a votação, de 36, houveram 35 favoráveis. Então, só para registrar esse fato, claro. No comentário de Vossa Excelência, ficou dúbio a interpretação. Então, eu vou colocar de uma forma bem mais nítida, presidente. Para mim... Como é delicado a fala, sim. E para essa presidência que conduz com delicadeza o tema, é importante levar essas considerações daquilo que se fala na exata dimensão daquilo que foi apurado no plenário. Então, eu vou colocar de uma forma um pouco mais nítida. Obrigado pela parte. Eu evitei, imagina, presidente. A minha surpresa foi com o fato de uma vereadora em específico ter feito isso. A vereadora Sonara Fernandes, que pediu agora que eu cite o nome dela. Não foi com a Câmara, presidente. Inclusive, agradeci todos os votos. E eu também coloquei, presidente, que para mim foi bastante surpreendente isso acontecer. Eu preciso falar, presidente. E para mim foi bastante surpreendente isso acontecer no momento em que a gente tem uma Câmara Municipal que é comprometida com esse tema. E eu sei que é. E que foi uma Câmara Municipal que, na primeira vez que eu entrei aqui nesse plenário, eu vi o prefeito eleito, na época, Bruno Covas, falando desse compromisso. Essa foi minha surpresa com essa vereadora. Mas eu vou continuar falando sobre o conteúdo do projeto. A gente tenta manter o respeito aqui nessa Câmara Municipal. Todos nós temos tempo de fala. O tempo de todos os vereadores foi respeitado por todos. Eu vou repetir. O projeto que fala sobre a pornografia e sexualidade nas escolas pode... Vai ficar difícil, presidente. Ao final de dou a palavra. Vai ficar difícil. Tá ficando muito feio, assim. Tá ficando muito feio. Tá ficando feio demais. Você tá obstruindo seu projeto, Sonara, você sabe disso? Vereadora, por gentileza. Você tá obstruindo seu próprio projeto. Vereadora, por favor, vereadora. Tô falando. Por gentileza, vereadora. Preze pela verdade. Você quer pedir a parte, vereadora? Eu te dou a parte.
Então venha falar seu próprio projeto. Lembrando, presidente, Eu peço a parte, a vereadora Luana Alves. Pode falar, senhora. Primeiro, nobres colegas, para dizer que a vereadora Luana Alves está faltando com a verdade, assim como a vereadora Silvia da bancada feminista faltou com a verdade em relação ao meu projeto. Eu não quero proibir o professor de expor a aula do corpo humano, professor Eliseu Rodrigues, professor Eliseu Gabriel, se o senhor tiver com dúvida. Eu não quero proibir a aula de ciências, de biologia, eu não quero proibir o professor de apresentar as partes do corpo humano para as crianças. Então, seja honesta. Sejam honestos ao ler o meu projeto. Eu não quero proibir a aula de ciência. Inclusive, ontem eu fui procurar. Para tentar chegar em um acordo, eu fui procurar o Toninho Vespoli na reunião, no final da reunião. Eu apresentei para vocês um substitutivo, mas, como sempre, a bancada do PSOL trabalha contra os meus projetos e vem falar aqui de igualdade. A senhora vereadora queria que o seu projeto fosse apreciado de forma diferente do meu. A senhora queria que o seu projeto fosse apreciado. E a senhora vem agora a esta tribuna, faltando com a verdade, dizendo que a senhora está querendo igualdade. A senhora queria que o seu projeto fosse apreciado de forma diferente. A senhora me coloca aqui, os meus projetos de forma diferente dos seus, e vem falar agora de igualdade? Vem falar que está falando que o meu projeto quer proibir a aula de ciências. É mentira. Eu não quero proibir isso. Eu quero deixar claro para os meus colegas. Então, por favor, vereadora, use a verdade. Use e abuse da verdade. Vereadora, eu vou ler uma parte do seu projeto. Artigo 1º, Lei Infância Sem Pornografia, projeto de lei 0098 de 2021. Eu vou ler uma parte do seu projeto escrito pela senhora. Fica vedada a reprodução de conteúdo pornográfico e ou sexual de forma coletiva a crianças e adolescentes em caso de não haver autorização unânime de todos os familiares. Eu vou reler. Fica vedada a reprodução de conteúdo pornográfico e ou sexual de forma coletiva a crianças e adolescentes em caso de não haver autorização unânime de todos os familiares. Meus vereadores presentes, eu acabei de ler um trecho do projeto e eu vou terminar de explicar esse projeto. Quando você coloca pornográfico e ou sexual, você inclui educação sexual. Você inclui ensinar crianças sobre métodos contraceptivos, Sonaira. Eu já conversei isso com você algumas vezes. A grande maioria dos abusos sexuais acontecem em casa. As crianças e adolescentes têm que saber sim como se protege. O que é uma camisinha, o que é DIU, o que é pílula, o que são métodos contraceptivos. Os adolescentes têm que saber. Inclusive para terem autonomia sobre a sua vida sexual e reprodutiva. Isso é sobre direito da criança e do adolescente. É que se a vacinante, conforme acordo... Sim, vou finalizando, presidente. Que é o Celso, eu vou cumprir o acordo, 30 minutos. Perfeito. Ela está tomando 7 minutos dele, porque é discricionário. Não, tranquilo. Eu vou finalizar aqui, presidente. Eu só lembro que não tem problema comigo, mas eu vou cumprir os 30 minutos. Tá. Eu vou só finalizar o seguinte. Eu acabei de ler um trecho do projeto da vereadora. Não existe mentira nisso. Está na lei, os senhores que leiam a lei. Os senhores estão lendo a lei. É muito, muito nítido. É pornográfico ou sexual. Por que não tiro o sexual e coloco pornográfico? Por que não dá para deixar de ensinar educação sexual nas escolas? É porque as crianças têm que ser protegidas. É porque as crianças têm que saber se proteger de um abuso. Saber denunciar para o professor. A Silvia, o Toninho, meus colegas de bancada, que são professores, que deram aula em chão de escola. Eu, que sou psicóloga, que atendi abusador e atendi criança abusada. Sei o que é. As crianças abusadas entram num ciclo de segredo e abuso. E se não tiver uma escola, um professor, um agente comunitário de saúde, um outro familiar que tire a criança disso e que permita que a criança faça a denúncia, ela vai seguir sendo abusada. E esse projeto facilita o abuso sexual infantil de crianças e adolescentes, portanto, nosso voto é contrário.